Deus abençoe. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Marcos capítulo 7, versículo 24 e versículo 27. E vamos a ler 24 até o 27, melhor. Esses versículos aqui, em nome do Senhor Jesus. Pouco a pouco, amém, iremos andando. Diz assim, Marcos capítulo 7, versículo 24. E levantando-se dali, foi para as proximidades de Tiro. Entrou numa casa e desejava que ninguém o soubesse. Amém? Mas não pode ficar oculto. Em seguida, uma mulher que ouvira falar dele e cuja filha tinha um espírito imundo, foi e prostrou-se a seus pés. Esta mulher era grega, de etnia sirofenícia. Ela lhe rogava que expulsasse o demônio da sua filha. E o versículo 26 fala, mas Jesus lhe disse o seguinte, ou melhor, o versículo 27. Jesus lhe disse o seguinte, deixa primeiro saciar os filhos, porque não convém tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Amém, irmãos? Olha essa palavra aqui. Pode se assentar em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Bom, hoje vamos refletir um pouco na palavra do Senhor. Eu creio que ontem tivemos um culto também muito lindo, amém? Ontem estivemos aqui cantando, louvando o Senhor no culto de louvor. E Deus também nos deu ontem uma palavra que nos fortaleceu nossa vida espiritual, nos ajudou, né, a entender mais sobre o serviço, né, um pouco mais sobre o serviço ao Senhor. E hoje vamos também refletir um pouco na palavra do Senhor Jesus, amém? E temos o Evangelho de Marcos, amém? Evangelho de Marcos, capítulo 7, e aí temos uma história que nos vai contar algo muito importante. Mas, irmãos, eu não sei se eu faço uma pergunta aqui, não sei se já você ouviu falar sobre uma frase por aí que fala inclusivo. Você já ouviu falar essa palavra, inclusivo? Ah, você não é inclusivo. Ah, às vezes perguntam para nós, essa igreja ali é inclusiva? Não sei se você já ouviu falar essa palavra. Ou vocês não são inclusivos com a gente, certo? Já você vai captando para onde que é usado bastante, né? Esse termo, né? Essa frase, inclusivo. E hoje a gente vamos falar um pouco sobre o Deus que é inclusivo. Amém? O Deus da Bíblia que é inclusivo. Porque, irmãos, parece que muitas vezes pessoas de hoje, né? Pessoas que estão no dia a dia de hoje, no século de hoje presente, há pessoas que começam a falar e a dizer, olha, vocês não são pessoas que aceitam a todo mundo, né? Vocês não são pessoas que aceitam aos que são falhos. Vocês são pessoas que até mesmo proclamam o amor de Deus, mas não aceitam a todo mundo ali na igreja, não aceitam as pessoas de tal sociedade ou de tal comunidade, e até mesmo falam esse tipo de coisas. Mas, irmãos, eu quero lhe falar nesta noite, e quero que nós reflitamos, Deus sim é um Deus inclusivo. Deus não exclui ninguém. Amém? Claro, há palavras que podem ser fortes de parte de Deus, mas não é para nos excluir, é para nos incluir. É para nos identificar com essa palavra. Parece que a palavra às vezes é forte. Uma palavra que vem de parte de Deus pode ser forte para a minha vida. E muitos que não entendem ou que não querem entender melhor, falam, isso aí é uma palavra forte que vai me excluir, está me excluindo, essa palavra é tão forte que está me excluindo. Mas não é isso que Deus quer dizer quando a palavra de Deus é pregada. Quando a palavra de Deus toca a vida de alguém, irmãos, porque quando a palavra é pregada e a palavra não me toca,
Então parece como que a palavra não é para mim, mas a palavra sempre é para nós, amém? A palavra de Deus sempre é para nós, porque se alguém nesta noite diz, não, essa palavra não é para mim, então quer dizer que nós não precisamos da palavra de Deus. Mas se eu digo, sim, essa palavra é para mim, por quê? Porque eu preciso da palavra de Deus. Então, Jesus Cristo é um Deus inclusivo, ele faz inclusão social, quando alguém reconhece a sua condição. Eu quero, irmãos, que vamos ver aqui, significado da palavra inclusivo. Se você não ouviu falar ainda, ou você já ouviu falar, mas não entende muito bem, olha, o que significa inclusivo? Eu procurei no dicionário e ele fala assim, a palavra inclusivo significa que é capaz de incluir, amém? Eu sou inclusivo, como assim? Você é capaz de incluir alguém ali, amém? Jesus, Deus é alguém que é capaz de incluir, é capaz de inserir, é capaz de acrescentar algo que não era para algo que é. Amém? Ele inclui aquilo que não se chamava por seu nome, agora ele inclui para que faça parte daqueles que se chamam pelo seu nome. Porque nós não nos chamávamos pelo nome de Jesus. Nós nos chamávamos pelo pecado. Nós éramos pecadores. Mas ele nos escolheu, nos preparou, nos tirou daquele pensamento errado e agora nos incluiu a uma igreja que tem o seu nome. Então, ele tem poder para incluir. E é o que significa a palavra inclusivo, que inclui, que abarca, que abrange, que integra ou que compreende. Amém? Será que Jesus não compreende a nossa situação? Ele sabe tudo. Amém? Nesses dias, nessa semana passada, eu estava conversando aqui com o irmão Davi e eu falava sobre o profeta que lhe perguntava, ou que Deus lhe perguntava a ele, né? Será que esses ossos secos poderão ter vida? E ele respondeu sabiamente, só tu sabes, Senhor. Amém? Porque o Senhor sabe tudo. Será que Jesus não entende, não compreende a nossa situação? Claro que sim. Jesus compreende a nossa situação. Até nós, às vezes, cantamos que o Senhor compreende a nós, compreende a nossa situação. E por quê? Porque Ele é um Deus inclusivo. Amém? E que bom que nesta noite, irmãos, esta mensagem não seja uma mensagem que faça talvez uma palavra ofensiva, que magoe alguém. Talvez alguém que nos assista pela internet depois, ou alguém que de repente conhecemos nós, que tem um pensamento diferente. Mas não, irmãos. Cada vez que você encontra alguém pela rua, que lhe fale a você, olha, vocês os evangélicos são pessoas que excluem as pessoas de tal comunidade, de tal identidade, de tal fala, de tal coisa. Não, a igreja não exclui ninguém, porque Jesus não exclui ninguém. Jesus, muito pelo contrário, Ele inclui. Amém? Porque esta salvação não é unicamente para um grupinho. Não, esta salvação é para todo aquele que crê. Amém? Então, a Bíblia fala que Jesus chegou a uma região ali, né, nessa passagem ali, em Marcos 7, Jesus chegou a uma região chamada, ou conhecida como Tiro ou Sidom. Amém? E Sidom, perdão. Uma região chamada de Decápolis. A semana passada a gente falava sobre essa região. Mas essa região chamada de Decápolis, havia muitas cidades. Eu falei que havia 10 cidades. E por isso se chamava de Decápolis. Mas dentro dessa região haviam 2 cidades. E Jesus estava chegando perto dessa região, onde estava Tiro e Sidom. Ou Sidom. Essa região é conhecida também como a terra dos descendentes fenícios. Amém? E os que moravam ali eram os que descendiam, né? A maior parte eram os que descendiam dos fenícios. E a sua região era politeísta. Você sabe o que significa politeísta? Que acreditavam em múltiplos deuses. Amém? Eles eram uma região politeísta. A sua religião e a sua crença
era politeísta. E alguns dos seus deuses, eu vou mencionar aqui, irmãos, para que vocês conheçam um pouco. Um deles, dos seus deuses, era chamado de Astarte, amém? Que era a deusa do amor. Olha, hoje tem muitos, né, que falam de santo casamenteiro, ou santo do amor, ou fulano do amor, né? Bom, ou fulana da fertilidade. Bom, essa deusa chamada Astarte era uma deusa conhecida naquela região da Fenícia, e ela era a deusa do amor e a deusa da fertilidade. Se alguém queria namorar com alguém, digamos assim, que alguém se apaixonasse por ele, eles faziam voto para essa deusa. Ou se eles queriam ter um filho porque não podiam ter filho, então eles faziam voto para essa mulher, ou para essa deusa, melhor. E ela lhes cumpria seu desejo, segundo eles. E por isso adoravam ela. Então, essa região adorava Astarte. Essa região adorava a um deus que vocês já ouviram falar na Bíblia, Baal, né? Aquele deus da chuva, e também era o deus da fertilidade. Mas lembre-se que o profeta orou para que não caísse chuva sobre aquela região onde Deus ia marcar a história sobre aquele rei, sobre aquela mulher, né, que estava perturbando a região, aos profetas, matando os profetas. Mas o Senhor, naquele momento, lhe falou ao rei: olha, depois de Elias, veio Eliseu, e ele disse: não cairá chuva aqui, a não ser pela minha palavra. Por que isso aconteceu? Diante dos profetas de Baal, diante das religiões que acreditavam, ou daquele povo que acreditava em Baal, porque Baal era o deus da chuva, Baal era o deus da tempestade. E claro, por isso foi que o profeta falou: não choverá, a não ser pela minha palavra. Mostrando assim que o Deus do profeta era o Deus verdadeiro e não Baal. Amém? Então, Baal era adorado naquela região da Fenícia, onde Jesus estava passando naquele momento. Havia outro Deus chamado de Iam, que era o Deus do caos, o Deus da destruição. E, por último, vou mencionar esse que era o Deus patrono da região, que era Melcarte. E esse Deus era o Deus da cura. Presta atenção, porque aqui quero terminar com esse Deus aqui, digamos, essa parte. O Deus Melcarte, ele era o Deus da cura. E ele era o Deus patrono da cidade de Tiro e de Sidom. E uma mulher dessa região aproximou-se de Jesus. Essa mulher, diz a Bíblia, ela era de etnia sirofenícia, ou seja, ela era dessa região. Essa região onde acreditavam em esse Deus da cura. Irmãos, quando a Bíblia fala que a mulher chegou, ela era da região sirofenícia, ela chegou e se prostrou diante de Jesus, e a mulher se aproximou pedindo a Jesus cura para a sua filha. Entende? Porque o Deus dela, ou o Deus patrono dela, que era o Melcarte, não havia podido curar a sua filha. Então ela ouviu falar de um homem chamado Jesus, porque uma região politeísta que acredita em muitos deuses, eles não acreditavam no Deus de Israel, nem muito menos em Jesus, que apenas ele estava sendo conhecido na região, mas ela ouviu falar de Jesus. Uma mulher de outra religião, uma mulher que acreditava em muitos outros deuses, ouviu falar de Jesus. E ela acreditou em seu coração que Jesus podia curá-la, ou curar a sua filha, ou ter a solução para o seu problema. E a mulher sirofenícia aproximou-se de Jesus. E quando se aproximou de Jesus e se prostrou, pediu ajuda para Jesus. Mas olha, vamos por parte. Como esta mulher escuta falar de Jesus, vale a pena ressaltar, irmãos, que ela ouviu falar de Jesus, de alguém que morava na sua região, na região de Tiro e de Sidom. Essa região de Tiro e de Sidom era uma região muito comerciante, irmãos. Quer dizer,
nessa região não havia pessoa que não ficasse trabalhando, todo mundo estava trabalhando. Todo mundo estava ocupado em seu trabalho. Mas essa mulher ouviu falar de Jesus na sua própria região, na sua própria cidade, mas era uma cidade muito comerciante, digamos, era um centro de São Paulo, todo mundo trabalhando, era um vendedor aqui, outro vendedor lá, era um mercado aqui, outro mercado lá, era uma região muito comerciante, era peixe aqui, peixe lá, vendendo aqui, vendendo lá, e mesmo assim todo mundo ocupado, mesmo trabalhando, como que haviam pessoas que estavam trabalhando e falavam um para o outro, olha, não ouviu falar de um tal Jesus lá que nasceu em Nazaré e tal, não sei o que, ele é judeu, mas olha, você não ouviu falar, ele fez um milagre aqui, ele ressuscitou a fulano lá, olha, ele curou um paralítico lá, você não ouviu falar disso? E essa fala entre as pessoas que moravam na região de Tiro e de Sidom, na região do da Decápolis, onde essa mulher morava, ou falavam de Jesus e ela ouviu falar de alguém que fazia cura, de alguém que expulsava demônios. Olha, ouvimos falar que um Jesus expulsou os demônios de um homem que estava preso, endemoniado há muitos anos e morava no sepulcro. E ela ouviu falar essa fala. Porque, irmãos, às vezes muitos de nós pensamos que porque trabalhamos muito e há muito comércio e há muita atividade e há muita ocupação, achamos que não temos oportunidade para falar de Deus. Mas a Bíblia fala que essa mulher ouviu falar de Jesus na sua própria região, onde era uma região politeísta e comerciante. Todo mundo ocupado. Assim que, irmãos, se hoje nós temos uma ocupação, estamos trabalhando, temos nosso emprego ou temos nosso negócio, isso não vai te impedir você falar de Jesus. Porque alguém pode te ouvir falar de Jesus aonde você trabalha e acontecerá como essa mulher. Ela ouviu falar de Jesus. E quando ouviu falar de Jesus, ela correu a encontrar, a procurar esse tal Jesus. E como já Jesus se ouvia falar que ele estava passando por essa região, a mulher em seguida, na hora, eu vou atrás dele. E foi e encontrou. Mas qual era a necessidade da mulher? No versículo que a gente estava lendo. A sua filha estava com um espírito de demônio. Sua filha estava endemoniada. Talvez até por conta da mesma cultura da região dela. Todo acreditava em que quantidade de deuses. E com certeza faziam voto para um ídolo, para um deus pagão. E essa menina ficou cheia de demônios. E a Bíblia fala que como a região era de Tiro e de Sidom, onde havia muita idolatria e muito politeísmo, né, onde praticavam prostituição e sacrifício dos filhos. Quem sabe, não sabemos, mas como a cultura deles era isso, que vendiam as filhas desde cedo para se prostituir, quem sabe se tudo isso também era digamos, culpa, né, ou digamos, fazia com que essa menina ficasse endemoniada também, de tanta prática pecaminosa naquela região. Mas a necessidade da mulher, da mãe, da menina, era que a sua filha ficasse curada dos demônios, ou do demônio que estava perturbando a vida dela. Mas essa mulher reconheceu que Jesus podia ajudá-la, amém? Isso é um ponto importante, porque para sermos incluídos, porque irmãos, Jesus não exclui ninguém, mas para nós ficarmos incluídos, um ponto importante é aceitar Jesus, ou aceitar que Jesus pode me ajudar. Irmãos, tem havido um monte de irmãos, nesses últimos dias, eu estava assistindo vídeos de lá, da igreja, lá na Colômbia, onde havia um irmão que estava entrevistando a outros irmãos, um irmão que foi libertado, né, da prostituição, um irmão homem, porque os homens também se prostituem, e ele foi libertado da prostituição, digamos, com homens também, entende? Você já me entende o que eu quero dizer. E ele estava em essa vida perdido, né, nessa prostituição de homem, e praticava o pecado, e era possuído por isso. Mas ele foi libertado por Jesus. E ele estava entrevistando a outros irmãos da igreja, que também eram antigamente daquela comunidade, onde eles diziam que essa era a vida e que ninguém aceitava eles, e que Jesus não aceitava, e que a religião e que a igreja excluía as pessoas. Não. Esse irmão estava entrevistando a outros que também haviam passado por essa vida, ou seja, eles também haviam sido libertados. Mas um ponto importante é esse que eu falei aqui agora. Eles reconheceram que Jesus podia ajudá-los.
E isso é um ponto importante para a gente poder entrar, para poder a gente entender que somos incluídos no plano de Deus. Amém? É aceitar e reconhecer que Jesus pode me ajudar. E essa mulher aceitou e reconheceu que Jesus lhe podia ajudar. E quando ela viu a Jesus, se prostrou a seus pés. No versículo 27, ela recebeu uma palavra forte de parte de Jesus. E Jesus disse para ela, no capítulo 7, versículo 27 de Marcos. Mas Jesus disse para ela: deixa primeiro saciar os filhos, porque não convém tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Amém? Que palavra forte, ofensiva. E aqui podemos analisar, irmãos, Jesus tratou a mulher de cachorrinha? Meu Deus, certo? Jesus tratou a mulher de cachorrinha, por quê? Porque ali está falando, olha, ele falou assim, Jesus falou para ela: deixa que primeiro os filhos comam até se fartar, amém? Porque não convém tomar o pão dos filhos e dá-lo para os cachorrinhos. E até alguém poderia se sentir ofendido e magoado, mas não era isso que Jesus queria tratar. Não era Jesus não queria ofender a mulher. Mas o que sim podemos ver aqui, irmãos, e é o seguinte: o que significa essa expressão? Tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos, significa que ela não era de preferência nesse momento. Que esse prato de comida não era para ela, pelo qual não deveria estar ela aí pedindo nada. Porque ele estava querendo dizer: eu vim para este povo, eu vim para trazer a comida para eles, eu vim para meu povo. Por isso que o apóstolo João, ele fala, ele veio para o que era seu, mas o que era seu, ou aquilo que era seu, não lhe acreditaram, não lhe receberam. Mas ele fala: mas a todos quanto lhe acreditarem nele e quanto lhe receberam e acreditarem no seu nome, ele lhe faz a eles se converterem filhos de Deus. Agora, aqueles que não eram filhos, vêm a ser filhos. Ele disse: este pão, essa comida não é para você, minha filha. Então não é bom dar o pão dos filhos para os cachorrinhos. E qual é a resposta da mulher? Amém? Porque ela não se importou da palavra forte de Jesus, amém? Isso é algo muito importante. Jesus não exclui ninguém, pelo contrário, ele inclui as pessoas. E essa palavra forte, que parece que foi forte e ofensiva, era para que ela fosse incluída pela fé que ela tinha. Porque a palavra de Jesus não fez que ela se afastasse de Jesus. Irmão, por isso eu venho sempre falando para nós todos, nunca a palavra de Deus é para ofender alguém e que alguém seja excluído. Se alguém alguma vez disse: olha, eu não aceito essa palavra que foi pregada ali na igreja, eu vou me embora, eu vou me ir para outro lugar, eu vou me afastar. Então quer dizer que não está aceitando a palavra de Jesus. Amém? Mas quem escuta a palavra do Senhor e entende e aceita que essa palavra vem de Deus, é para me edificar, amém? É para me ajudar. Então, ela não se importou pelo que Jesus lhe falou. Ela não olhou, talvez, para aquilo que poderia se significar hoje como um desprezo de parte de Jesus, como uma ofensa de parte de Jesus, ou como a palavra de moda, como um preconceito de Jesus. Ela não se importou, porque Jesus lhe falou: esta comida não é para você, esta comida é para os filhos. E isso seria um preconceito. Que preconceito? Mas ela não se importou. Por quê? Porque ela tinha uma necessidade. E ela sabia que ela ia atrás da solução do seu problema. E como ela viu a Jesus como a única solução do seu problema, a resposta dela foi o versículo 28. Ela respondeu e disse: sim, Senhor, é verdade que essa comida não é para mim, mas também os cachorrinhos, olha aí, irmãos, os cachorrinhos também comem debaixo da mesa das migalhas dos filhos. Ou seja, a mulher que era de outra região, a mulher que era de outro tipo de religião,
a mulher que acreditava em muitos deuses, mas que nesse momento ela acreditou em Jesus, ela se aproximou de Jesus e Jesus lhe disse: essa comida não é para ti, minha filha, sim, essa comida não é para você, essa comida é para os filhos. Mas ela disse: sim, Senhor, ainda que essa palavra fosse como excluída, como uma palavra forte para ofender, para magoar, ela disse: é verdade, essa palavra é verdade. Mas ainda das migalhas que caem da mesa dos filhos, os cachorrinhos comem. Ou seja, quando ela fala, sim, Senhor, isso expressa, ou isso é uma expressão de alguém que aceita a palavra de Jesus. Quando alguém escuta a palavra de Jesus e é forte, ele disse, sim, amém. Está me dando duro aqui, está me cacetando duro essa palavra, mas amém. Amém, essa palavra é verdade, é para mim. E ela disse, é dura, mas amém, sim, Senhor. E ela disse também, os cachorrinhos comem. A expressão que dá para entender como que a condição em que ela está, ela reconhece que a condição dela é verdade, é de cachorrinho. Ela reconheceu que a condição dela era verdade. Essa comida não era para ela, mas ela disse, Senhor, tenho fome. Eu sei que essa comida é para os filhos, mas eu, Senhor, tenho fome. E da migalha que cai, dá-me. Eu quero ainda das migalhas. Que grande é tua fé. Amém? Que ainda, debaixo da mesa, as migalhas caem e ela quer comer das migalhas que caem. Isso significa que alguém que se expressa assim, debaixo da mesa, é uma expressão de alguém que entende que não é de preferência. Amém? É que eu sou de preferência. É que eu sou, se não é comigo, então eu não estou aqui. Se não é para mim, então eu não faço. Por quê? Porque eu não estou sendo a preferência. Amém? E aqui, irmãos, aqui entre nós, aqui nenhum de nós é de preferência. Aqui nenhum de nós é de preferência. Mas essa mulher expressou-se assim, eu sei que não sou de preferência, mas ainda das migalhas que caem, eu quero comer. Amém? E a expressão debaixo da mesa dá a entender a uma pessoa que aproveita as oportunidades. Que se hoje Deus te dá uma oportunidade, aproveita. É que eu tenho muito tempo em que não me renovo, em que não me restauro, em que não sinto a presença de Deus. Há muito tempo em que eu não falo em línguas. Há muito tempo em que eu não tenho um encontro real com Deus. Há muito tempo em que eu não me encontro com Deus de verdade. Eu a sós com Deus. Eu no secreto com Deus. Há muito tempo que eu não faço, que isso não acontece comigo. Por que será? Por muita ocupação, por muitos problemas, por muitos pensamentos, não sei. Mas ainda das migalhas que caem, eu quero. Ainda daquilo que sobra, aquilo que sobressai, aquilo que está sobrando, ainda disso, eu quero. Essa expressão e essa atitude da mulher, quando ela fala ainda das migalhas dos filhos, ela fala para Jesus. E essa expressão é a expressão de uma pessoa que tem fé. Amém? É uma expressão de uma pessoa que tem fé. E não se importa se é pouco ou é nada, ela só quer receber o que sai da presença de Deus. Não me importa se de repente, porque às vezes alguns de nós temos o costume de congregar e não, irmão, eu quero congregar onde tudo esteja cheio. Mas quando tem só 2, 3 pessoas, parece que aí não tem nada, aí não tem presença de Deus, aí não tem nada, aí parece que nada. Mas olha, irmão, olha a atitude desta mulher. Ainda das migalhas, eu quero. Não me importa. Se parece que é pouco, há tempo que eu preciso um encontro com Deus. Há tempo que eu preciso um milagre de Deus. Há tempo que eu preciso a mão de Deus me tocar. Então aproveita a oportunidade que hoje está aqui. Aproveite que o Senhor está aqui para nos ajudar, para nos abençoar, para nos encher, para nos restaurar, para nos renovar. Aproveita, porque a mulher disse, ainda das migalhas que caem, eu quero comer. Amém? Qual foi a resposta de Jesus depois que ela falou isso? No versículo 29, ele disse, pelo que falaste, minha filha,
Agora sim, vai, o demônio já saiu da tua filha. Pela palavra que tu falaste, o demônio já saiu da tua filha. Irmão, uma mulher que não acreditava em Jesus, uma mulher que nunca havia visto Jesus, só ouviu falar, mas como ela se aproximou, e era de onde? Era estrangeira, Cirofenícia, significa que era de outra região, de outro país, de outra comunidade. Ela tinha outro tipo de pensamento, ela tinha outro tipo de religião. Mas Jesus, depois que viu a fé que havia nela, claro, para você também é a comida. Para você também é. Não é unicamente para eles, ainda que Jesus lhe falou, é somente para eles. Mas a fé dela foi tão grande que Jesus lhe disse, vai embora, tua filha já foi curada do demônio. Irmãos, Deus não é um Deus que exclui as pessoas. Sempre tenha isso em conta. E ainda que alguma vez você escute falar essa palavra, Deus não inclui ninguém, Deus não é inclusivo. Vocês aí na sua igreja são inclusivos? Somos. Vocês aceitam a gente como a gente é? Claro, venha, escute a palavra de Deus, porque quem escuta a palavra de Deus não volta a ser o mesmo. Aquele que escuta falar de Jesus não volta a ser o mesmo. A mulher ouviu falar de Jesus e quando se encontrou com ele, não era a mesma mulher. Não era a mulher que acreditava em Baal, não era a mulher que acreditava em Iam, não era a mulher que acreditava naqueles deuses Astarte, não. Agora ela começou a acreditar em Jesus. Agora começou a ter fé em Jesus, porque Jesus curou sua filha. Jesus lhe deu a solução ao seu problema. Pelo que falaste, Jesus lhe disse, quer dizer que sim, Jesus está atento e ele se importa pelo que nós falamos em frente a uma situação difícil e mesmo recebendo desprezo. Jesus se importa sim de você, irmão, daquilo que você fala. Ainda quando você está recebendo o desprezo. Ai, que eu estou sendo desprezado. Ai, que eu estou sendo excluído. Ai, que eu estou sendo separado. Aqui não gostam de mim. Mesmo assim, ainda nesse problema, acredita que Jesus escuta a tua voz. Jesus te escuta. Jesus te ama. Jesus quer salvar a tua vida, Jesus quer te transformar, te renovar. Irmão, é que eu estou passando um problema, é que eu estou passando uma dificuldade, e eu me sinto como excluído, eu me sinto como excluída, eu me sinto como que não faço parte mais, eu me sinto como que já estou sendo como que separado, e como que já não me tem mais em conta. Lembra-te da palavra que o Senhor em esta noite está falando. Jesus não exclui ninguém, ele inclui pelo contrário, e se nós aceitamos a ele e fazemos como aquela mulher, acreditamos nele, nos aproximamos e nos prostramos, porque a mulher chegou de outra região e se prostrou diante de Jesus, não o conhecia, mas agora o conheceu, e quando o conheceu não fez outra coisa senão que se prostrar. E ela disse, ainda que essa comida não é para mim, eu quero do que sobra ainda. Eu quero ainda das migalhas. E qual é a sua posição, irmãos? Qual é a nossa posição nesta noite, em frente à palavra de Deus? Será que somos arrogantes ou somos humildes? Será que somos os que aceitamos a palavra do Senhor ou somos aqueles dos que, não, essa palavra não é para mim. Essa comida não é para mim. Essa mulher sabia que a comida não era para ela, mas ainda das migalhas ela queria. Qual é a nossa atitude em esta noite, em frente à palavra de Deus? Essa mulher poderia ter voltado para a sua casa, né, e até se queixar diante das autoridades do seu povo, e do desprezo e do preconceito. Olha, fui lá, eu queria que esse Jesus que eu ouvi falar dele, que me curasse. Eu queria que esse Jesus fizesse um milagre na minha vida, mas quando me aproximei e até mesmo me ajoelhei e me prostrei, ele me disse que essa comida não era para mim. Ele me disse que isso não era para mim. Não, eu me senti ofendida, eu me senti magoada. Que preconceito de Jesus. Vai e prenda esse tal Jesus. Ela poderia ter voltado para trás na hora que Jesus lhe falou, essa comida não é para você. Isso aqui não é para você. Mas essa não foi a atitude dela. Ela não foi se queixar. Ela não foi falar lá, não,
olha, esse aqui me desprezou. Fui lá procurar ajuda e me desprezou. Ele disse que não era para mim essa comida. Ela não foi se queixar. Ela disse, ainda das migalhas eu quero. Que bom que esta noite, irmão, você entenda algo. Você não é você não é, digamos, como essa mulher. Porque você não está na posição dessa mulher. Ela era estrangeira, ela era fora do povo. Mas nós não somos fora do povo. Nós somos os filhos. Nós não estamos assim esperando as migalhas, não, irmão. Nós estamos na mesa para comer. Jesus está aqui para nos dar aquilo que precisamos, para nos dar o alimento que queremos e que precisamos, o alimento que nos enche da sua presença, que nos enche do seu poder. Irmão, se hoje vemos a palavra que diz que ela reconheceu a sua condição quando estava sendo confrontada com Jesus, sendo confrontada pela palavra de Deus. Irmãos, se a palavra de Deus te confronta nesta noite, se a palavra de Deus alguma vez te confronta e você sente que está te confrontando, irmão, reconheça e diga, Senhor, eu sou teu filho, eu não quero das migalhas, eu quero o que o Senhor está me dando aqui na mesa. Por quê? Porque os filhos são servidos na mesa. E nós que somos os filhos, Ele nos está servindo aqui na mesa. Ele nos está servindo para nós comer. E irmãos, e a comida que o Senhor dá não é migalha, amém? É comida boa. Vamos mudar, amém? Se a nossa atitude tem sido arrogante, vamos mudá-la. Vamos aceitar a palavra do Senhor. Porque se essa mulher sendo estrangeira e não conhecendo de Jesus, e não conhecendo muito de Israel, nem do Deus de Israel, nem Abraão, nem de Jacó, nem ninguém, ela aceitou e ainda sendo confrontada por Jesus, aceitou. Nós, irmãos, não tenhamos uma atitude diferente. Nós somos os filhos, temos que ter uma atitude ainda melhor que essa mulher. Vamos aceitar a palavra, vamos nos deixar renovar, vamos nos deixar restaurar, vamos deixar que Ele nos toque, que Ele nos ajude, que Ele nos molde com o modelo de Cristo. Porque Jesus não exclui ninguém, amém? Lembre isso. Você que estuda, você que trabalha, você que dia a dia faz negócios, vai encontra outras pessoas. Eu sei que na rua, ou já você encontrou, ou vai encontrar alguém que lhe diga, vocês não aceitam a gente lá na igreja. Claro que sim. Jesus não exclui ninguém. Pelo contrário, vai que Ele vai te incluir. Porque Ele não vai te abandonar, Ele não vai te jogar fora. Ainda, tu tem que saber uma coisa, que quando você se encontra com Jesus, essa palavra de Jesus vai te confrontar. E aí que você vai acreditar e vai dizer, Senhor, é verdade. Reconheço que isso que está acontecendo na minha vida e que eu preciso de Ti. Irmãos, fica de pé nesta noite, em nome de Jesus. Deus é um Deus inclusivo. Irmãos, e se alguém de nós está aqui nesta noite, se sentindo excluído por algum motivo, não pense mais assim. Jesus incluiu a mulher estrangeira, como que nós também não vamos estar incluídos em el projeto ou no projeto de Deus? Amém? Estamos incluídos. Vamos orar em nome de Jesus. Eu quero orar nesta noite.